Olá, vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos, mais uma vez aqui juntos, nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa que nesse mês de agosto, especificamente no dia 10, está fazendo 115 anos de existência. Começamos na segunda-feira agora com as comemorações e toda segunda, das 19h30 às 20h30 desse mês de agosto, nós estamos em comemoração pelo aniversário da nossa casa. Aqueles que estiverem por perto, sejam muito bem-vindos para conhecer a casa e comemorar conosco esses 115 anos de existência. E também o nosso grupo de estudos que temos aqui nesse formato e também de forma presencial, que é o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Então, segunda ou quarta, tá passando por perto, vem conhecer a casa e vocês serão muito bem-vindos. Então, vamos lá? Vamos estudar? Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira. Nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º do Mundo Espírita, ou dos Espíritos. Estamos no capítulo 8º, que tem o título Emancipação da Alma. Um capítulo maravilhoso que fala dos momentos em que nós estamos libertos, mesmo quando encarnados, deixamos o nosso corpo físico nesses momentos de emancipação, em desdobramento, no momento do sono. Então, é sobre esse assunto que Kardec está perguntando nesse capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item que trata do sonambulismo. Na semana anterior, nós alcançamos a pergunta número 431 e hoje nós vamos dar seguimento aos nossos estudos com a pergunta número 432. Eu sempre lembro a vocês aqui, porque tem gente chegando nova no canal, quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder acompanhar, ver as outras perguntas, que a tradução que eu leio para vocês aqui é a tradução de Sandra Kepler com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a leitura, a leitura com a tradução do Livro dos Espíritos que vocês tiverem, ok? Então vamos lá. Pergunta número 432 do Livro dos Espíritos, do item sonambulismo. Como explicar a visão à distância de certos sonâmbulos? Porque Kardec já tinha feito perguntas sobre a clarividência, sobre as informações que os espíritos passam através do que eles estão vendo. E agora ele quer saber, e a visão à distância de certos sonâmbulos? Quando dizem que estão vendo locais que estão distantes de onde naquele momento o corpo físico está. Como é que se dá isso? Como se explicar? Como se explica essa visão de locais, de lugares tão diferentes de onde o corpo físico daquele sonâmbulo se encontra? Essa é a pergunta. Como explicar a visão à distância de certos sonâmbulos?
E a resposta dos espíritos: a alma não se transporta durante o sono? Com o sonambulismo dá-se o mesmo. Quando a gente está no momento de emancipação da alma, que o nosso corpo físico está lá dormindo, quietinho, nós, espíritos, não vamos a outros lugares, não vamos a outras dimensões, não vamos para outros espaços que não se circunscreve aquele quarto onde nós estamos dormindo. Então os espíritos dizem: é a alma que vê, como já respondeu em diversas outras perguntas. Não é o olho daquele corpo físico que está vendo, é o espírito, a alma que vê e que enxerga. E ela se transporta. Então, embora o corpo esteja ali, o espírito se desloca para outros locais. Por isso que tem essa capacidade de ver o que está acontecendo em outros lugares bem mais distantes do que o local onde aquela pessoa, onde aquele espírito está naquele momento, o seu corpo físico. Então, a alma é que se transporta e vai a outros lugares. Por isso, essa visão de locais que são distantes de onde, naquele momento, o corpo físico desse espírito, desta alma, que é o espírito encarnado, se encontra. Essa foi a pergunta número 432. E continuando, Kardec vai perguntar na pergunta número 433. O aperfeiçoamento da clarividência sonambúlica em maior ou menor escala depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Olha o que Kardec quer saber com isso. Se essa clarividência sonambúlica, essa capacidade de ver coisas além do local onde está, de ver coisas que estão por acontecer, de ver coisas que estão acontecendo no momento em outros espaços, ou coisas que já aconteceram em tempos anteriores. Essa capacidade dessa clarividência sonambúlica, o aperfeiçoamento dela, ou seja, quem vê mais, quem vê de forma mais nítida, mais clara, quem traz mais informações, quem vê a coisa meio turva, sem muita clareza, sem expressar direito o que está vendo, essa capacidade melhor ou não dessa clarividência sonambúlica, ela tem alguma relação com a organização física, o corpo físico, ou é da natureza do espírito encarnado? Tem a ver com aquela pessoa? Ou é o corpo físico que tem algo que facilite essa clareza, esse aperfeiçoamento? Essa é a pergunta. Vamos ver o que é que os espíritos responderam a Kardec. Então, esse aperfeiçoamento da clarividência sonambúlica, maior ou menor, em uns muito maior, muito mais claro, em outros não, é da organização física, é da natureza do espírito, de ambas, respondeu os espíritos. Há condições físicas que permitem ao espírito desprender-se com maior ou menor facilidade da matéria. Então tem a ver com o organismo físico também e com a natureza do espírito. Que natureza é essa do espírito? Aonde você se encontra no seu grau de desenvolvimento enquanto espírito imortal? Seu nível de ampliação de consciência, de integração de habilidades. Porque quanto maior for esse, maior também vai ser a capacidade desse corpo físico expressar essas habilidades. Tem essa relação também. Mas o que é que os espíritos, quando eles dizem de ambas, tanto depende da organização física, quanto da natureza do espírito encarnado, porque essa clarividência sonambúlica também
é um tipo, uma potencialidade também de mediunidade. É uma capacidade também mediúnica que a pessoa tem. E a gente já viu que a potencialidade mediúnica, ela não é simplesmente por desenvolvimento. Ela também tem a ver com a organização física, de como esse corpo físico foi preparado para que essa potencialidade mediúnica possa acontecer e o espírito possa se utilizar dela. Então, tem que ter uma organização física que favoreça esse tipo. Por que nem todo mundo é sonâmbulo? Por que não acontece esse momento de sonambulismo com todas as pessoas? Vocês conhecem muitas pessoas que têm esse processo? Não, isso também tem a ver com a organização física, de como esse corpo físico é constituído. Se ele veio com as preparações necessárias, com aquilo que é necessário para que essa clarividência sonambúlica ela possa acontecer. E também da natureza do espírito encarnado. A depender do processo, do desenvolvimento desse espírito, até onde ele já avançou, do que ele tem aproveitado dessa experiência, desse personagem, o quanto ele se desenvolve, o quanto ele usa a sua consciência, ampliando de forma crítica, buscando uma espiritualidade na prática, na vivência. Tudo isso vai influenciar nessa maior ou menor possibilidade de ter essa clarividência, essa possibilidade de ter mais informações, de ver melhor e entender melhor quando ele está dentro desse processo de sonambulismo, quando ele está vivenciando esse processo, essa experiência, essa clarividência, essa capacidade sonambúlica de ver. Quanto mais ele tem conquistas, quanto mais a organização física dele favorece, vai ser maior. Quando não, vai ser muito em menor escala e vai ver uma coisa ou outra, vai ver as coisas de uma forma confusa ou de uma forma meio nebulosa, sem muita clareza. Por quê? Porque tem a ver tanto com a organização física quanto a natureza do espírito, daquele personagem que está atuando naquele momento com este corpo físico que ele se utiliza. Essa foi a pergunta número 433. E vamos à pergunta número 434, onde Kardec vai dizer: as faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas que as do espírito após a morte? Nós somos espíritos imortais, mas eu, nesse momento, estou encarnada e utilizo um corpo físico, mas continuo sendo um espírito imortal. Só que quando eu deixar este corpo, quando eu desencarnar, quando houver a morte desse personagem e eu me desprender desse corpo físico, dessa organização que eu dependo para me manifestar na dimensão material, isso influencia, tem relação. Tudo que é uma faculdade que o espírito pode, na sua potencialidade, se utilizar, ele desfruta da mesma coisa quando ele não está ligado ao corpo físico. As faculdades que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte, daquele que está só na dimensão espiritual, sem uma ligação de um corpo físico. Vamos ver a resposta que os espíritos deram a essa pergunta, número 434. Até certo ponto, pois é preciso ter-se em conta a influência da matéria ao qual ainda está ligado. Porque nós já vimos na resposta que os espíritos deram.
das perguntas anteriores referente ao sonambulismo, que o corpo físico, que o espírito ter essa ligação com a matéria é um bloqueio, não deixa de ser uma contenção. Então, claro que a capacidade de utilizar as faculdades do espírito quando eu estou desencarnado, sem ligação com o corpo físico, ou seja, sem nenhum filtro, sem nenhuma barreira, vão ser muito maiores do que quando eu estou encarnada e utilizando o corpo físico. Mesmo eu estando naquele momento no estado sonambúlico, mesmo eu estando transitando nessa dimensão espiritual, o corpo físico ainda é um bloqueio, ainda é um limitador. Então, não vou poder utilizar de todas as faculdades que eu, espírito, quando não estou ligado ao corpo físico, tenho a liberdade de fazer. Então, o corpo físico impede até certo ponto, essas faculdades elas ficam limitadas, contidas. Eu não posso usar toda a potencialidade que essa faculdade, que essa habilidade que eu tenho como espírito, eu não vou poder, enquanto eu estou ligada a um corpo físico, utilizar. Mas quando eu deixar esse corpo físico, quando findar o meu aprendizado aqui como Sandra Nair, eu não precisar mais usar esta forma e este corpo, as faculdades do espírito imortal que eu sou, as habilidades que eu já conquistei, eu vou utilizar numa potência muito maior. Eu vou poder desfrutar do uso dessas faculdades em toda a sua potência, claro, respeitando a natureza do espírito que eu ainda sou, respeitando sempre até onde eu já fui, até onde eu já conquistei, até onde vai o meu nível de ampliação de consciência, ou seja, até onde vai a evolução que, enquanto espírito imortal, através das diversas experiências que eu vivenciei, eu já conquistei, porque essa conquista pertence ao espírito, não é ao personagem. Ok, meus amores? Então, nós vamos ficar aqui com a pergunta número 432, 433 e 434 do item sonambulismo. E semana que vem, nós temos um encontro marcado aqui, às quartas-feiras, sempre às 19 horas. E também na segunda-feira, todo nesse mês de agosto, comemorando os 115 anos de existência da nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier. Será um prazer receber todos vocês para comemorarem com a gente esses 115 anos de existência. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido amigo, amado Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos, reforçando o convite de estar conosco, aqueles que estiverem por perto, para comemorar os nossos 115 anos de existência. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.